Ok, pessoal, hoje, 5/6, nós estamos gravando a nossa palestra, ok? Professor, palavra é sua. Muito obrigado, pessoal. Sejam super bem-vindos a esse encontro em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, 5 de junho, nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Ecologia, numa semana que foi tão conturbada para o meio ambiente. E hoje a gente vai comentar um pouquinho com vocês sobre a educação para a preservação. Então, eu, em conjunto com a professora Rosa, vamos proferir essa palestra para vocês. Pensar no futuro é agir no agora, educar para preservar. Eu acredito que a grande maioria de vocês, pelo que eu estou conhecendo aqui dos nomes, cursam ciências biológicas ou já cursaram ciências biológicas e sabem da importância dos profissionais biólogos para a educação da população e também para que a gente consiga melhorar a situação de vida das pessoas. Quando a gente fala de meio ambiente, galera, nós precisamos ter alguns enfoques. Lembrando para quem está chegando agora que a nossa palestra está sendo gravada e ela vai ser necessários quando a gente fala de meio ambiente. O primeiro enfoque que eu considero pilar quando a gente fala de qualquer assunto da nossa vida é a educação. Para que a gente consiga melhorar o nosso futuro, melhorar a nossa sociedade, nós precisamos educar a comunidade desde a infância. E um antigo provérbio africano diz que é necessário uma comunidade inteira para educar uma única criança. E essa criança vai ser o reflexo dessa educação e o futuro dessa comunidade vai depender da educação que foi dada a ela. Atualmente, nós estamos negligenciando muito o processo educacional, o processo de educação ambiental, e o nosso meio está ficando muito degradado devido a essa falta de educação comunitária. Mas antes da gente falar que uma comunidade inteira é necessária para educar uma criança, o ser humano precisa primeiro aprender o que é uma comunidade. Nós vivemos em uma comunidade. No entanto, muitos de nós não sabemos o que é realmente uma comunidade. Comunidade é o conjunto de indivíduos de diversas espécies convivendo em um equilíbrio dinâmico com o meio que o cerca, onde a gente tem todas as relações. Então, uma comunidade, ela não é só formada da espécie humana, mas ela tem a espécie humana na sua população, com todas as populações dos outros organismos, interagindo com o meio, podendo modificar e alterar esse meio. Nós precisamos ter consciência que a educação para essa comunidade prosperar, ela tem que visar o equilíbrio das situações. Hoje, nós sabemos que o ser humano, ele é um organismo vivente no planeta Terra que tem uma capacidade de alterar o nosso planeta de tal forma que a gente não vê em nenhuma outra espécie. E esse é o grande problema, porque nós podemos alterar a nossa biosfera de maneira positiva, gerando impactos positivos, e alterar a nossa biosfera de maneira negativa. Atualmente, o ser humano ele é muito preocupado com as próprias necessidades, e necessidades pontuais do agora. A gente acaba vivendo somente o hoje e esquecemos que nós precisamos de um planeta para viver o amanhã. Encarem, toda vez que a gente fala sobre meio ambiente, que nós somos somente uma parte desse meio. O planeta, ele é vasto, biodiverso. Qualquer alteração que nós façamos no planeta, nós vamos colher dessa alteração problemas agora e problemas futuros. Por isso é também importante a gente tentar conviver em harmonia com a comunidade. Quando eu falo em comunidade, eu não estou falando só da espécie humana. Bom, será que todos nós fomos educados a pensar no meio ambiente de maneira correta? Será que nós fomos educados durante a nossa trajetória de vida a identificar que nós somos
uma parte do meio ambiente e que o meio ambiente, ele não depende de nós, mas nós dependemos dele? Então, olhando para essa gravura, eu acredito que a gente consegue perceber que a visão que atualmente nós temos do meio ambiente é uma visão linear e unidirecional. Infelizmente, essa visão ela perdura desde meados da década de 40, em que as pessoas subestimam o meio ambiente a ser resquício de natureza. Então, para mim, o meio ambiente é a árvore, é o animal, é a planta, é lá a mata. Mas o meio ambiente, ele é tudo que está ao meu redor, juntamente com as minhas atitudes, as minhas construções, as minhas modificações. Nós precisamos efetivamente olhar de maneira holística para o meio, para uma visão multifacetada e não mais unidirecional. Nós, como profissionais da área ambiental, como seres humanos que vivem no planeta, precisamos entender que somos mais uma espécie. Não a mais importante, não a menos importante, mas simplesmente mais uma espécie que tem que aprender a viver em harmonia com o meio, porque nós precisamos do meio para o nosso dia a dia. O meio ele consegue se regenerar sem o ser humano, mas o ser humano sem o meio ambiente não existe. Nós precisamos nos preocupar com diversos problemas ambientais, porque se nós ficarmos omissos à problemática ambiental, os nossos descendentes não terão um planeta para habitar, não terão um planeta para prover alimento, para prover moradia, e boa parte das alterações ambientais que nós criamos lá no passado, alterações climáticas, mudança de solo, alterações de relevo, alterações de rios. Estamos colhendo as consequências das mudanças do passado agora. Eu comentei em algumas aulas da semana retrasada, com os alunos que fazem virologia comigo, que existem dados super importantes sobre a pandemia do coronavírus, por exemplo, relacionando o surgimento de doenças endêmicas e pandêmicas à destruição ambiental. Nós somos a única espécie que tem, ao mesmo tempo, o poder de destruir o meio ambiente, prejudicando a nossa própria vida, e de melhorar o meio ambiente, trazendo soluções para tudo que foi criado. Nós só precisamos encontrar o meio termo dessa balança. Senão a gente vai estar sujeito ainda à fome, à falta de água, à escassez de locais para habitação, a doenças emergentes e reemergentes. Lembrem, nós somos somente uma pequena parte do planeta. Somos mais um organismo animal dentro do planeta. Mas temos proporções geológicas nesse planeta. As ações do homem podem se equiparar à erupção de um vulcão, a um tsunami, a um terremoto, tamanho o poder de alteração do meio que nós temos. Bom, então, já que a gente não pode ficar omisso nessa situação, por que a gente tem que se preocupar, né? Quanto mais espécies e biomas a gente perde, mais difícil fica da gente entender como funciona a comunidade ecológica, como o planeta funciona. E atualmente a gente tem uma perda de espécies de cerca de 500 espécies ao ano. Perdemos muitas espécies que a gente nem chega a conhecer. Alguns biomas que para a gente são extremamente importantes, como a Mata Atlântica, como o Cerrado, como a Amazônia, estão sendo reduzidos drasticamente a cada ano. Só nos 5 primeiros meses desse ano, de 2020, nós tivemos uma redução de 35% da Mata Atlântica. Mata Atlântica que já vinha sendo degradada ao longo do processo de colonização do Brasil, desde que o Brasil foi redescoberto em 1500, é a Mata Atlântica o bioma que mais sofre. E nos primeiros 5 meses desse ano, o desmatamento chegou a incríveis 35% a mais em comparação com o ano passado. É vergonhoso pensar que nós estamos fazendo isso direto ou indiretamente. Porque a gente pode não ser efetivamente o agricultor, o pecuarista, a empresa que está degradando o ambiente.
mas é pelo nosso estilo de vida e pelos nossos padrões de consumo que toda essa geração é necessária, que toda essa degradação acaba acontecendo. Porque você vai precisar de solos férteis para a agricultura, e a população humana vem crescendo vertiginosamente, precisando cada vez mais de alimento. Você vai, então, degradar esse solo, retirar a cobertura vegetal, e muitas vezes esse solo tende a erodir, assoreando rios, contaminando as águas que um dia nós precisaremos novamente para o nosso consumo. A reciclagem dos resíduos produzidos pelo ser humano, ela é muito pequena em comparação à geração. Nós temos uma média de 1 tonelada de lixo produzido por dia em uma pequena cidade. Imagina se a gente unir todas as cidades do mundo. Nós já vemos algumas alterações no ciclo hidrológico que são muito importantes, como, por exemplo, regiões em que eu tenho, em uma cidade, uma chuva torrencial e na cidade vizinha uma seca descomunal. Esse desequilíbrio no ciclo ecológico, ele tem relação direta com as matas que foram cortadas, com a poluição que foi colocada. A gente sabe que as árvores, elas acabam sendo, entre aspas, aí, um estacionamento para os nossos rios aéreos, que são as nuvens. Se eu tiro a cobertura vegetal, se eu retiro árvores, aquela região tem uma chuva diminuída. Se nós perdermos a Amazônia no ritmo que nós estamos, de cerca de 6 estádios de futebol por ano, se nós perdermos a Amazônia, o regime de chuvas em toda a América Latina é alterado. A nossa composição atmosférica já vem sendo alterada e a gente precisa de ar para respirar. Não só nós, mas todos os outros organismos aeróbicos. Nós estamos trazendo tantas contaminações no ambiente com pesticidas, com poluentes, que muitos organismos polinizadores, como borboletas, abelhas, vespas, estão diminuindo. Se as abelhas desaparecerem do mundo, nós não temos alimento para servir para os nossos filhos à mesa. Nós não vamos ter mais frutas, não vamos ter mais verduras, não vamos ter mais nada que sirva para a alimentação. E nem animais para nos alimentar, porque eles também dependem das matrizes vegetais. A base de alimentação de todos os organismos são os seres produtores, os vegetais. E é claro, com o ritmo que a gente está tendo de perda de espécies, nós estamos levando a um desequilíbrio de toda a cadeia alimentar em todos os biomas do mundo. E isso é muito desastroso. Nós precisamos nos preocupar com o meio ambiente, porque atualmente nós estamos em uma população de mais de 7 bilhões de seres humanos, que é uma quantidade enorme de pessoas que precisam vestir-se, morar, comer, precisam de locais para construção de escolas, de hospitais, precisam de matrizes para a produção de medicamentos, e mais de 30% dos medicamentos vêm das florestas através de base vegetal. E aí, ao mesmo tempo que eu preciso enfrentar uma doença pandêmica, buscando cura para essa doença, eu estou destruindo o meio ambiente que pode conter uma planta com potencial para cura de diversos males. Nós estamos convertendo as nossas comunidades naturais ao longo do tempo em comunidades extremamente mexidas, extremamente degradadas. E o que sobra, esses pequenos remanescentes, só existem porque a gente ainda não tem uma tecnologia suficiente para enfrentar aqueles ambientes extremamente ruderais, rupícolas, como áreas de declividade acima de 45 graus, áreas muito secas. A gente ainda não tem tecnologia para enfrentar tudo isso, mas quando a gente tiver, eu tenho certeza que essas áreas estarão ameaçadas também. A produção de agricultura é uma produção enorme. O Brasil é o celeiro do mundo. Boa parte das nossas matas foram degradadas para a produção de soja, para a produção de milho, para a produção de feijão. Só que boa parte dessa produção é perdida ao longo do processo e a gente ainda tem pessoas que passam fome. 30% de toda a produção líquida terrestre é destinada a consumo humano. Só o ser humano que não percebeu que a gente já ultrapassou o limite de pessoas no planeta Terra. Já em 1950,
se falava durante alguns encontros ambientais que o planeta suportaria de maneira equilibrada, cerca de 5 bilhões de habitantes. E da década de 50 para cá, nós aumentamos muito e temos a expectativa de chegarmos no ano 2100 a 11,4 bilhões de pessoas no planeta. Se eu terei 11,4 bilhões de pessoas no planeta, eu terei muito mais ambientes degradados, porque essas pessoas vão precisar de áreas para habitar. E como a gente pode ajudar em todo esse processo de preservação, como a gente pode fazer com que essa situação, então, não seja tão degradante, como a gente pode se sentir menos culpado. Como eu falei, o ser humano, ao mesmo tempo que ele tem o poder de destruição do ambiente, ele tem o poder de restauração. O ser humano é a única espécie que consegue, através da racionalidade, pensar em estratégias para que ele possa reconstruir o ambiente que um dia foi degradado, preservando e conservando a biodiversidade do planeta. O ser humano, ele pode, através de técnicas de recuperação de áreas degradadas, de bioconstruções, de agroflorestas, de biorremediação, começar a modificar aquele ambiente de maneira agora saudável e positiva, trazendo aí uma melhora em toda a situação que um dia foi degradada. A chave da preservação está em nossas atitudes diárias. Nós precisamos do meio ambiente e então precisamos nos importar com ele. Não adianta você se preocupar com o seu salário, que ele é muito pequeno e você vive para pagar as contas, se você esquece de olhar pela sua janela e você não se importa que na sua calçada não tenha uma árvore e você poderia plantá-la, mas você sofre de doenças respiratórias e não faz nada com relação a isso. Plantando uma árvore aqui na sua calçada, você poderia melhorar muito o seu estado de saúde. Não adianta você empurrar para os governos que eles são responsáveis por tudo, porque as atitudes não são governamentais, eles só representam o que a população traz. Nós precisamos mudar. Não adianta você falar que a TV só ensina coisas erradas se você não ensina o certo para os seus filhos. E a gente sabe que a educação vem de casa. São as nossas atitudes do fechar a torneira, do escovar os dentes com a torneira fechada, do demorar pouco no banho, estou me ensaboando, estou com o chuveiro fechado, de guardar a água da máquina de lavar para uma próxima máquina, para lavar um quintal. Isso é educação. Desde o simples papel de bala que foi jogado na rua pelo seu filho e você não o repreendeu ali, você está o ensinando a se tornar um ser humano extremamente degradador do meio ambiente. Nós precisamos aprender que o ser humano pode mudar. A história prova isso para a gente. Nós já mudamos muitas vezes. Então, por que não evoluir e mudar agora? Pense que para cuidar de você, você precisa cuidar do meio onde você se encontra. Se a sua cidade, você acredita que ela não tenha futuro, então trabalhe para mudar o futuro da sua cidade. Se você acha que você não vai ganhar nada tendo atitudes ambientalmente corretas e ecologicamente amigáveis, então, sinto muito, você deixou de ter humanidade há bastante tempo. A humanidade é uma das habilidades que o ser humano tem, que não é ligada só ao bem-estar humano, mas o ser humano, ele consegue ter empatia por todo o outro ambiente, por todas as outras espécies. Se nós perdemos a empatia, a habilidade de nos colocarmos no lugar de outras pessoas, de outros organismos, ou até mesmo daquela simples árvore que você acha que ela está fazendo sujeira na frente da sua casa e você quer derrubá-la, se você perdeu a empatia pelos outros seres, você perdeu a empatia com você mesmo. Então está na hora de você repensar os seus valores. Nós precisamos, para ontem, mudar paradigmas. Precisamos parar de dar desculpas. Você é um exemplo para as pessoas que estão do seu lado, haja como tal. Eduque os seus filhos, eduque os seus familiares, trabalhe para um mundo melhor, afinal são os seus descendentes que herdarão esta terra. Que tipo de planeta você quer deixar para as pessoas que estarão aqui? Se você pode destruir, você pode reconstruir, plante árvores, recicle, reutilize,
Reduza o seu consumo, repense as suas atitudes. Será que eu preciso de tantas sacolinhas plásticas para colocar 1 litro de leite que eu vou no mercado? Será que eu preciso de todas aquelas embalagens extremamente poluidoras? Aprenda a recusar aquilo que não é bom para o meio. Se alguém te oferecer algo que não é agradável a você, você já recusa. E por que você aceita, por exemplo, comprar um produto em um supermercado ou em uma loja que não pensa no meio ambiente, na logística reversa das embalagens? Aprenda que o poder do não é um excelente poder para o consumidor e um poder excelente para o ser humano também. E claro, né? Aprenda o que é o meio ambiente. O meio ambiente ele não é só a árvore, ele não é só o animal, ele não é só a água, ele não é só a floresta. O meio ambiente ele engloba toda a natureza, com todas as suas formas de vida, inclusive a forma de vida humana. Você pertence ao ambiente. Claro, nós sabemos que o meio ambiente ele não é só um conjunto de espécies, mas ele também são os espaços naturais, os espaços construídos pelo ser humano, as cidades e todo o modo de organização que os humanos têm para suas vidas. Nós somos o meio ambiente, então chegou a hora da gente parar de se autodestruir. E como cuidar desse meio que nós fazemos parte e que nos cerca? Começando a reverenciar essa vida, começando a conviver com o ambiente e a perceber que nós fazemos parte dele e que sem ele nós não vivemos. Precisamos parar de brincar com meias medidas e começar a tomar atitudes, como, por exemplo, a própria reciclagem dos resíduos. É incabível que em pleno século XXI nós temos cidades que não têm um sistema de gerenciamento de resíduos inteligente com reciclagem, por exemplo. É incabível que em pleno século XXI você na sua casa não separe pelo menos o resíduo orgânico do resíduo inorgânico. É incabível que você não se preocupe quando você olhe para a sua lixeira e veja que em um dia você acumulou um saco de 30 litros de resíduo. E aí, a hora que você vai olhar esses resíduos, existem muitos resíduos que poderiam ser reaproveitados. Chegou a hora da gente ter uma consciência ambiental. E para isso, é extremamente importante que você saiba lidar com a legislação, não é, professora Rosa? Agora começa a minha parte, né? Ai, Deus do céu. Eu posso ver o controle daqui? Eu preciso abrir a minha. Deixa eu ver. Porque aqui eu tenho como assumir o controle. Então, eu vou testa aí para assumir o controle. Pronto. Vamos ver. Acho que foi. Opa! Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Nós temos, eu vou chamar de duas personalidades bastante importantes, né? Dona Adriana, faz tempo que eu não vejo a senhora, que bom que a senhora está aqui conosco. E eu quero também... eu vou assim, alguém que não aparece nas aulas, né, a dona Adriana, ela tem sempre um motivo, e eu falo, pessoal, cadê a Adri? Cadê a Adri? E a Adri está sempre correndo atrás de alguma coisa, né, foi a pessoa que mais me incentivou, mais esperou, e a que a gente menos teve convívio. Mas a gente vai ter muito ainda. Assim, eu espero. Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento especial que muito me emociona também, que a gente tem mais um Bosquet aqui nessa lista, né? A minha sobrinha, que faz farmácia, a Nathalie, está participando na nossa palestra também, né? Seja bem-vinda, Nathalie. Então, assim, é bem bacana, é bem gostoso ver a turminha vai crescendo e vai participando, diferentemente da vida da gente, né? Não é mais lá pedindo alguma coisa, e sim já numa parte mais profissionalizante, né? Na parte do conhecimento. Então, isso é muito bacana. Muito obrigada, viu? Tanto a Nathalie quanto a Adriana, que são as duas que realmente, né? Mexeram comigo. Eu que sou grata pelas nossas conversas, por todo o conhecimento passado para a gente.
Gratidão de verdade, viu? Vou sentir saudade, eu tô com o coraçãozinho apertado, mas vocês vão ter que me engolir naquela faculdade porque eu sou patrimônio dela. Então, tá bom. Então, vamos. Beijo para vocês. Obrigada, turma. E assim, a todo mundo também, muito obrigada. Algumas pessoas que eu dou aula e aos que eu não consegui ainda ter essa oportunidade. Muito obrigado pela presença, por estar aqui comigo e com o professor Rafael, né, que é uma das áreas que pelo menos me encanta, eu não escondo de ninguém, né, Heitor? A gente realmente se sente muito feliz em poder falar sobre isso. Então, é muito tranquilo para a gente. Então, tudo que o professor Heitor falou, o que ela vem fazer? É uma parte de conscientização, né? A gente precisa saber aonde a gente está, como é que a gente está caminhando e o que a gente pode fazer para isso. E quando tem muita gente envolvida, é difícil que uma consciência plena e seja pertencente a todo mundo. Cada um tem a sua visão, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma necessidade, então cada um vai ter um olhar diferente, né, para a mesma coisa. E quando isso acontece, o que é necessário? Que exista uma intervenção maior, né? Porque juridicamente o meio ambiente é um bem difuso. E o que é um bem difuso? É um bem que pertence a mim, pertence ao Heitor, pertence a vocês. Nós temos obrigações para com ele, mas ele não é de ninguém, né? Então, nós precisamos cuidar dele, mas ele não é nosso. E para que isso aconteça da melhor forma possível, né, foi necessário que houvesse a inclusão de uma política, o que a gente chama da Política Nacional de Meio Ambiente. Imagina se nós estivéssemos igual lá na Revolução Industrial, né, com todo mundo trabalhando, com todo mundo produzindo, onde aquele que tem mais dinheiro tem mais poder, e cada vez fica mais rico, e cada vez polui mais, e cada vez joga mais coisa no mercado. Como é que fica o restante? Né? Como é que fica o pequeno que não tem condição de crescer, né? Porque ele não tem força naquele momento? E como é que fica o meio ambiente? Porque só ele pode usufruir da matéria-prima, porque só ele pode poluir, e eu tenho que ficar com o ônus disso tudo. Tá certo, eu tenho um produto, mas eu estou perdendo meu espaço no meio ambiente, estou perdendo a minha saúde e eu não tenho condição, né, de ganhar espaço nesse meio. Então, para que isso não ocorra, e toda vez é dessa mesma forma, né, quando a gente precisa controlar uma quantidade de pessoas, o que acontece? Nós precisamos ter um embasamento jurídico. E nós temos um embasamento jurídico, assim como a gente fala, não, o Brasil é um Estado, ele tem 3 poderes, né? Ele tem o executivo e o judiciário. E no meio ambiente, a gente vai perceber agora nas próximas lâminas que também acontece isso. Então, quando a situação, né, em 81, depois de todas aquelas congressos que houveram, Eco 92, né, as coisas começaram a tomar um rumo, por quê? Porque eles tiveram um embasamento técnico. Pessoas se uniram e começaram a demonstrar que realmente o problema é muito mais grave do que se pensa. Porque nós estamos vivendo no quê? Num ciclo fechado, né? O planeta é fechado. Então, tudo aquilo que a gente tem é o que a gente possui. A gente vai conseguir alguma coisa diferente, né? Como no ciclo hídrico? Não. Quanto a gente vai poluindo? Como é que isso vai ficando? Como é que a gente consegue melhorar isso? Diminuindo tudo. Ou trabalhando para que a gente consiga mitigar todo aquele impacto. Mas como? Na boa vontade? Eu vou gastar dinheiro no meu processo? Não, não vou. Se não tiver uma força de lei, a gente não faz. Por isso, a lei de crimes ambientais está aí, né? Assim, a forma mais prática, né, de se falar. E outra, todo crime ambiental é não afiançável. Então, precisa muito bem pensar naquilo que a gente faz, né? O pessoal que está participando da aula de legislação ambiental, eu deixo sempre muito ciente, porque às vezes a gente faz alguma coisa e pode ser arrolado. Tem momentos
que não precisa comprovar a culpa, né, na parte de crimes ambientais. E tem outros momentos que a gente precisa levar em consideração o conhecimento do indivíduo para que seja aplicado ou não uma sanção. Às vezes tem um senhorzinho lá longe, né? E ele acaba, de repente, caçando algum bicho na mata. É crime ambiental? É. Mas a gente tem que ver qual é o grau de conhecimento, qual é a situação que o indivíduo, né, pertence, para conseguir entender se ele tem noção daquilo que ele está fazendo ou não, se é, de repente, uma situação predatória ou se é subsistência. E para que a gente consiga entender e não fique no achismo, então a gente tem uma série de políticas instaladas, né? Então, em 81 surge a Política Nacional do Meio Ambiente, né? E ela é o que vem iniciar todo esse processo, dar corpo para esse movimento, né? Porque a gente tem os ecochatos, os bios desagradáveis, né? Eu me coloco aí, mas assim, e aí? Como é que funciona? Quando a gente tem uma política que é top-down, vem de cima para baixo, a partir do governo, então isso começa a tomar uma monta, começa a dar um direcionamento. É lento, mas ele vem. E está ficando cada vez mais bonito, né? Então, com a Política Nacional do Meio Ambiente, vamos ver aqui. Heitor, ela passou, mas não passou muito. Foi você que passou ou fui eu? Tá fechado, Heitor. Desculpa, fui eu que acabei passando, que eu vi que você Então tá clicou. bom. Então não funciona muito, não. Se você puder me auxiliar, legal. Pode deixar. Né? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental que propicia a vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Então, assim, o ser humano, quando se fala no meio ambiente, nós fazemos parte dele, tá? E a questão da política, ela traz umas outras colocações com relação aos órgãos, né, que estão vinculados ao Estado. Então, ela vem e começa a dar aquele corpo que eu comentei com vocês. Por quê? A gente precisa ter o desenvolvimento sem que exista a estagnação da economia. A gente precisa continuar progredindo, né? Isso faz parte de um dos princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o princípio do não retrocesso. Um exemplo para a gente nesse momento é quando a gente fala no Rodoanel. Eu uso esse exemplo também nas aulas, porque é uma coisa que todo mundo vivenciou. Então, a gente precisa do Rodoanel? Precisava desafogar o Estado, precisava desafogar São Paulo. E como é que isso aconteceu? Teve um desmatamento muito grande, né? Uma supressão de vegetação, usando o termo correto, bastante grande. Né? Houve uma compensação? Houve. Mas essa compensação, de fato, quem garante que ela traz aquele benefício que foi perdido? Né? Então, a gente teve uma quebra na parte de vegetação, a gente teve uma quebra na parte, né, dos animais que costumavam circular por ali, hoje com o barulho da rodovia, então eles ficam, de fato, mais afastados. Então, nem sempre a gente consegue, né, fazer esse retrocesso. Quando a gente fala em recuperação, é muito difícil voltar ao status quo, que era o status inicial de tudo, né? Em sala, nós utilizamos a situação de uma área alagada para uma hidrelétrica. Como é que a gente faz a recuperação? Né? Não existe recuperação para isso. Né? Aquilo vai ficar assim e acabou. Né? Então, existem outras formas que vai haver de retomada, né? Daquele empreendedor ou daquele empreendimento devolver para o meio ambiente alguma coisa, né? Em função da dignidade humana, em função da preservação do meio ambiente, mas nem sempre é da mesma forma, né? Mas sem a política, então isso nem aconteceria, né? A gente ia ficar, de fato, a ver navios. Heitor, por favor. Passei já, não foi?
Agora passou, não sei se fui eu ou se foi você, mas ela veio incompleta. Quando a gente fala na Política Nacional de Meio Ambiente, pessoal, a gente tem esse termo de compatibilização, que é o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento econômico, né, que eu acabei de falar agora. Então, um não pode ficar sem o outro. E a gente não tem como não evoluir, não desenvolver. Então, a gente vai ter que fazer isso da melhor forma possível. E para que isso aconteça, nós precisamos de normas. Precisamos tanto de alguém que dê o direcionamento, como um outro órgão que faça o quê? O controle disso tudo. Faça mais um, por favor. Né? Então, na política nacional, na PNMA, quais são os principais objetivos, né? Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, né? Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização dos usos e recursos naturais, proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras e proteção das áreas ameaçadas de degradação. Então, se a gente entrar, pode deixar, se a gente entrar, pode, né, numa área, né, com relação a todos esses itens, a gente vai perceber que para cada um deles existe uma legislação pertinente com modos de controle, com índices de possível de intervenção, definição do que é uma área de preservação, o que é uma área efetivamente controlada. Então, existem todas as definições e até onde nós podemos ir, né? Então, muita gente hoje tenta, às vezes, ter acesso a uma área mais afastada, uma área com uma vegetação, né, nativa, então precisa tomar um cuidado muito grande, porque existem algumas áreas que, durante a averbação da documentação, parte daquele terreno, existe a necessidade de manutenção de 10% daquela área. Isso vem registrado em cartório. Então, a gente sabe que aquilo é do indivíduo, mas ele não pode mexer. Ele fala assim, tá entrando muito vetor aqui em casa e tudo mais. Ele não pode mexer, né? Porque faz parte de um ciclo. Ele faz parte de uma determinada área de preservação. Então, fica bastante complicado. A gente tem que olhar com muito cuidado essas coisas, porque se a gente, sem querer, não precisa muito, faz uma poda de limpeza sem autorização da prefeitura, é um crime ambiental. E não tem o que fazer, né? Como eu disse, nem tudo precisa ser exatamente evidenciado, né? Se a gente tem uma árvore e ela apareceu cortada, naturalmente o culpado sou eu, porque eu sou o dono do lugar. Então, eu vou responder por aquilo. Então, precisa tomar sempre muito cuidado aonde a gente está mexendo. Mais uma, Heitor. Né? Dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o grande X da questão, né, nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Meio Ambiente é um conjunto articulado de órgãos e entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Passa mais uma para a gente, Heitor. E é isso aqui, né? Quando a gente fala na política nacional, a gente fala na política, né? A gente fala quais são as diretrizes, o que a gente pretende com o meio ambiente. A partir do momento que tem um sistema nacional de meio ambiente, a gente tem o quê? Tem uma série de entidades, de outros órgãos, que dão corpo ao CISNAMA, para garantir o quê? Que a política seja devidamente cumprida. Então, o CISNAMA, ele é formado por vários outros órgãos, sejam eles deliberativos, consultivos, executores, né, que vão fazer com que
a política funcione, tá? E dentro desse contexto que a gente percebe aqui, que a gente está vendo, né, esse grupinho de quadradinhos, existe o Conselho do Governo, que é um órgão superior do governo federal. O Conselho do Governo, ele está junto à presidência para garantir que as normas, né, as diretivas sejam passadas para o executivo. E aí vem o grande cara, o CONAMA. Esse daqui é o órgão consultivo e deliberativo. Eu diria para vocês que de todos esses órgãos, esse aqui é o mais atuante e o que tem mais força, né? Conforme definição, o CONAMA foi criado, né, na Lei 6.938 de 81, e é o órgão colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, o CONAMA, nós vamos ver já um pouquinho mais aberto, porque eu achei muito interessante a gente ver isso. O CONAMA é o órgão que vai dar o direcionamento com relação ao que a gente pode ou não fazer, como fazer e até onde fazer. Né? Então, ele faz a questão, né, dessas definições e é ele que também nos cobra. Depois dele, vem o Ministério do Meio Ambiente, né, que é um órgão central, que ele fica em Brasília, então ele fica toreando essas situações. Depois nós temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, que é um órgão executor. Então, o IBAMA, com base no que o CONAMA decidiu, ele vai aplicar as normas. Nós temos os órgãos seccionais, que a gente pode dar como exemplo, no caso de São Paulo, a CETESB, que é um órgão misto, né, que ela veio o quê? Fazer a verificação de tudo aquilo, né? Se a gente está fazendo de acordo ou não, se nós estamos trabalhando de acordo ou não, conforme diz o sistema de meio ambiente. E temos os órgãos locais, que são as prefeituras, onde estão as secretarias de meio ambiente. Mais uma, Heitor. Isso aqui eu coloquei, apesar de ficar meio pesado, para se ter uma noção do tamanho da importância do CONAMA, né? Então, ele dispõe sobre a classificação dos corpos d'água, se ele é tipo 1, 2, 3, 4, ou seja, é água para recreação, de sedentação, é corpo que a gente pode utilizar para lançamento de efluentes. Então, é o CONAMA quem vai dar todas essas diretrizes para a gente saber como é que nós vamos agir quando a gente tem essa necessidade. Dispõe de casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em relação de preservação permanente, ou seja, nas áreas mais complicadas que nós temos, né, é o CONAMA ainda que vai analisar, de repente, um pedido, né, de intervenção ou de supressão numa determinada área. Estabelece limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. O que significa isso? Significa que quando eu preciso lançar algum poluente na atmosfera, geralmente por chaminés, existe toda uma quantidade de poluentes que podem ou não podem, e o CONAMA vai dizer qual que é a faixa aceitável. Qualquer coisa diferente disso, durante o processo de legalização desse empreendimento, serão feitos contramedidas para garantir que aquilo que saia pela chaminé saia dentro da menor possibilidade possível de impactos. Lembrando que a gente fala, poxa, uma chaminé, tá bom.
Santo André tem uma chaminé. Não, não tem uma chaminé. De repente tem umas 50 chaminés. E a hora que todo mundo começa a trabalhar, isso faz com que exista uma carga atmosférica muito grande. Então, isso precisa ser olhado, né? E o CONAMA, ele vem dizer qual que é essa carga, né? Quanto eu posso emitir, e depois vem, no caso, a CETESB, e vem dizer, não, nós já temos uma carga X, a gente não pode mais. Baseado no quê? No que o CONAMA falou. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. Então, a gente percebe que, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né, CONAMA está o quê? Dando toda a diretriz de como isso vai funcionar. Por isso que eu fiz questão de abrir esse pedacinho para ele, para mostrar a força que é. Né? Porque a gente fala, não, o meio ambiente a gente planta lá, né, uma árvore, ou então faz a coleta seletiva. Faz parte? Faz parte. Mas para que isso tudo aconteça, para essa conscientização, né, ter um corpo e chegar onde nós chegamos, né, precisa de um sistema parrudo. E a gente tem um sistema muito parrudo. Né? Mas uma coisa interessante, né, Heitor, isso vem ao encontro daquilo que você estava falando, né, a Política Nacional de Educação Ambiental. Ela foi criada em 2002, né, pelos ministros do Meio Ambiente e com o MEC ali trabalhando em conjuntos, e eu vou fazer um aspas logo em seguida. Ele vem trazendo o quê? Definindo diretrizes de implantação em nível nacional, de como essa educação deve ocorrer. Ele articula, coordena e supervisiona planos e programas e projetos voltados para a educação ambiental a nível nacional e participa na negociação de fomentos a planos, programas e projetos voltados à educação ambiental. Durante as aulas, né, de legislação ambiental, teve um ponto bem bacana com relação à Política Nacional do Meio Ambiente, porque a gente fala assim, tá ok, a gente vai tratar de como conscientizar o pessoal nas escolas, como conscientizar o pessoal na população, nas faculdades. Mas quando a gente fala em programas e projetos, né, planos, né, fomento para planos, não é só essa educação. Toda a parte de pesquisa está envolvida nisso. Né? Aquelas pesquisas que no caso, os biólogos e outras áreas do conhecimento acabam desenvolvendo, então, elas também fazem parte da Política Nacional de Educação, porque o pessoal, ele acaba o quê? Ele acaba interagindo naquelas áreas onde normalmente não se tem acesso, numa APP, por exemplo, e ele vai estudar a vegetação, a biota, o solo, a água. Ele vai estudar uma série de pontos e com isso ele vai trazer o que? Conhecimento. E a partir desse conhecimento, então, a gente vai ser o quê? Ser educados a como tratar aquilo. Né? Nós vamos ser orientados. Então, todos esses programas, né, essas especialidades, elas fazem parte do plano de educação ambiental. E é uma coisa que a gente não vincula, e eu achei extremamente interessante, porque faz parte do nosso dia a dia, né? E aqui diz para a gente, eu sempre deixo, né, em vermelhinho alguma situação que é importante, onde caberá aos estados, o Distrito Federal e aos municípios estabelecer diretrizes, normas e critérios. Eu estou com um monte de coisinha aqui em cima das minhas letrinhas. De critérios para educação ambiental. Respeitando os limites. Isso, obrigada. Respeitando os limites e sua competência e os princípios objetivos do Plano Nacional de Educação. Tá certo? Então, cabe aos municípios, sim, né? E existe todo um fomento para isso. E o que é muito interessante são essas pesquisas que não aparecem em lugar nenhum e elas fazem parte do plano de educação, não só na conscientização, né, mas no que está por trás disso tudo. Mais um pouquinho, Heitor?
O Heitor estava falando também a respeito dos resíduos sólidos, né? Quanto uma pessoa consegue, como é que eu vou dizer? Produzir? Fugiu. Quanto uma pessoa consegue produzir, né, de resíduos, seja de caixinhas, seja de restos de alimentos e tudo mais. A gente às vezes fica espantado, né? Você fala, gente, quanto lixo, né? Tem lixo. Fica aqui a definição, é o que sobra depois de todo o processo de reciclagem, de reutilização, certo, Heitor? Aquilo que não tem mais o que se fazer, então é lixo, que até então não é. Lixo eu não tenho mais utilidade, resíduo eu Exato, né? Fica aí a dica. Então, quando a gente fala na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, de 2010, é interessante a gente perceber a profundidade do processo, até onde vai a política, né, nacional de meio ambiente. Ela tenta cercar tudo. E quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente vem falando da norma 10.004. Ela classifica esses resíduos, né, em dois tipos, os perigosos e não perigosos. Perigosos corrosivos, inflamáveis, reativos, patogênicos, né? A gente fala assim, nossa, de fato, como é que é a água que a gente bebe? Lembrando quantos hormônios a gente toma, quantas vitaminas a gente toma, que tratamento de água retira esses produtos da nossa água? Né? Interrogação grande? Então, pois é, precisamos da política sim, né? Porque uma hora a gente vai ter que enxergar isso. Quando a gente fala de resíduos 2, os não perigosos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? De repente, a gente está lá descartando alguma coisa, fala, isso aqui não é perigoso, põe no lixo normal. Isso aqui não vai contaminar nada. A gente não tem certeza, porque tem muita coisa que não são visíveis a olho nu. Às vezes não tem cheiro, né? Não tem cor. E aí, como é que a gente vai definir? Lembrando lá atrás que o CONAMA diz o quanto pode ser descartado de cada substância, baseado em que eu, né, Dona Rosa, vou descartar alguma coisa. Aí eu falo, tá bom, eu tenho aqui um terreno e eu vou tirar essa terra daqui e vou jogar lá do outro lado. Aí passa o pessoal da CETESB, da Prefeitura, lá da Secretaria de Meio Ambiente, vem e multa a gente. Vem um processo. Você fala, gente, eu peguei uma terra daqui limpa, estou jogando lá. Não é isso. Quando a gente fala em alteração ou degradação do meio ambiente, a gente precisa entender o quê? Que seja melhorando ou piorando, a gente está interferindo, porque tem toda a parte de vegetação, de micro-organismo que a gente está alterando. De repente, o meu terreno aqui do lado de cada rua, por algum motivo natural, tem 2 miligramas a mais por quilo de solo. E eu joguei do outro lado. Do outro lado tem uma bactéria no solo que não resiste. Eu estou interferindo? Estou. Né? Isso aqui é um exemplo assim bem bobinho, mas assim é para entender a gravidade da coisa, né? E quando a gente derrama um óleo que usou, um solvente, então essas coisas precisam ser tomado cuidado. Então, quando a gente fala em não perigosos, a gente tem dois momentos, né? O classe 2A, que são os não inertes, que basicamente são, né, o que possui combustibilidade, são solúveis em água, então eles são não inertes, ou seja, eles reagem. E a gente tem o classe 2, que são os inertes, não degradáveis e de lenta decomposição. Lenta decomposição é diferente de não decomposição. Certo? A gente viu o Césio lá, aquela vez, lá em 1900 e nada, ele tem uma lenta decomposição. E aí, mas ele era um classe 1, né, gente? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não conhece as coisas. E nem tudo a gente entende a olho nu. Então, a gente, às vezes, é arrolado num processo, ou acontece alguma coisa, às vezes por ignorância. Ignorância, mas na falta de conhecimento. Outras nem tanto, às vezes é má fé. Né?
E aí tem uma série de coisas que tem poluidor pagador, poluidor não sei o quê, e assim que acho que no momento não vale a pena entrar, mas vale a pena falar da política, falar do CISNAMA, falar da política de resíduos sólidos, né? Da parte de educação, e eu acho que tem mais alguma coisa aí pra gente, né, Heitor? Posso só fazer um parênteses aqui de uma Faça, por favor. Pessoal, o que a professora Rosa está falando sobre o resíduo sólido, ele é de suma importância. E tem uma palavrinha aqui, chave, no classe 2A, que eu gosto muito de frisar, que é o biodegradável. Não é porque é biodegradável que ele não agride o meio ambiente. Se o biodegradável não agredisse o meio ambiente, o rio Tietê, lá em Santana do Parnaíba e Bom Jesus de Pirapora, era a parte mais limpa do rio. Aquelas espumas horrorosas que a gente vê, é um monte de detergente biodegradável, é o nosso condicionador de cabelo, é o shampoo que é biodegradável, é aquilo que forma aquelas espumas. É a saponificação, né? Sim, a sacolinha plástica biodegradável, ela é tão prejudicial ao meio ambiente quanto aquela que não tem o aditivo de oxirredução para ser biodegradável. Tá? Mas ela é biodegradável em quanto tempo? Exatamente. Né, esse é o grande problema. Então, não se quando a gente tem alguma coisa biodegradável, não. Ele pode poluir também. E a gente ainda põe uma sacolinha dentro da outra, que é um crime. Exatamente. Já é um crime a gente usar a sacolinha. Quer continuar, Heitor? Você que sabe, você. Vai que esse é seu. Então, ó, pessoal, quando a professora trouxe aí a política de resíduos sólidos, é importante que a gente sempre pense que para a gente melhorar a utilização dos nossos resíduos, nós precisamos utilizar algumas regrinhas. Não sei se vocês conhecem o 3R e os 5 Rs da reciclagem. Os 3 Rs da reciclagem, eles foram baseados em 3 atitudes para a gente melhorar a nossa relação com os resíduos sólidos. Reduzir, que significa efetivamente diminuir a geração do resíduo sólido. Se eu não conseguir reduzir, que eu o reutilize. Eu gerei o resíduo, mas eu posso reutilizá-lo. Vou dar um simples exemplo. A caixinha do ovo, que muitas vezes a gente compra ovos e a gente descarta a caixinha. Ah, mas é papelão, ele é degradado rapidamente. Mas aí você vai para uma loja de mudas de planta e compra uma sementeira plástica. Poxa, reutilize a caixinha de ovo para fazer a sua sementeira. Reutilize a caixinha de ovo para fazer algum tipo de material que você pode utilizar, como, por exemplo, o próprio papel reciclável. E também o reciclar. Existem muitas coisas que elas podem retornar no processo de produção e ser reciclada. Metal, vidro podem ser reciclados várias e várias vezes, plástico também. Quando a gente adquire um material reciclado, de produto reciclado, significa que eu reaproveitei a matéria-prima, não foi a primeira vez que eu a extraí. E isso ajuda muito a gente diminuir a geração de resíduos. Mas também a gente tem que pensar nos outros 2 Rs, que foram instituídos depois dos anos 2000, depois do advento da Agenda 21, em 92, na reunião de Joanesburgo, se eu não me engano, em 2002, que a gente colocou os novos 2 Rs. O recusar, não quero mais esse tipo de matriz. Se a gente parar de utilizar sacolinha plástica em todos os supermercados, a indústria vai ter que dar um jeito de satisfazer a necessidade do cliente, nem que seja voltar com os sacos de papel. Então, a gente pode fazer o nosso poder de recusar. Eu não quero. Existem alguns supermercados que você pode deixar as embalagens do produto que você acabou de adquirir, que são enviadas para reciclagem ou reaproveitamento, e você está literalmente se recusando a levar para casa. Você quer utilizar o creme dental, mas você não vai fazer nada com a caixinha dele. Você quer utilizar o sabonete, mas você não vai fazer nada com a caixinha dele. Então, alguns supermercados, pensando nos 3 Rs, já estão fazendo esse processo de troca de embalagens, o que é muito legal. E, claro, o repensar, como eu tinha falado. Nós precisamos repensar se é realmente necessário termos esses padrões de consumo. E aí existe um limite tênue entre o eu quero, eu devo e o eu posso. Muitas vezes você pode adquirir alguma coisa, você quer adquirir alguma coisa, mas ambientalmente você deve. Será que você deve trocar o seu celular que tem menos de 1 ano de uso, gerando mais um resíduo que é o resíduo tecnológico, extremamente difícil de ser processado? Será que não dá para aguentar um pouquinho?
ou fazer uma troca um pouco mais consciente, ao invés de deixar ele jogado em qualquer lugar, como você faz muitas vezes com as pilhas e baterias, que é um crime jogá-las no resíduo comum, leve para elas serem reaproveitadas em algum tipo de local de coleta de resíduos tecnológicos. Se importe com isso. E claro, né, agora que vocês já sabem efetivamente um pouco mais sobre o meio ambiente, vocês já conheceram um pouquinho da visão da legislação ambiental, da educação ambiental, é muito importante que a gente clique aí na nossa mente num botão de restart e recomece do zero toda a nossa relação com o meio. E para que a gente comece a finalizar, pessoal, tenham consciência de que as mudanças que a gente faz no meio, elas não vão ser do dia para a noite. São mudanças graduais, mudanças nos nossos padrões de vida, nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. E como a professora Rosa trouxe na legislação, o meio ambiente é um bem público. Ele é tão meu quanto de uma raposa, quanto de uma árvore, quanto de um pássaro. Ele é tão meu quanto de uma bactéria que está na água, que está no solo. Nós não somos mais do que qualquer outro organismo. Nós somos mais um organismo no planeta. E entenda que o planeta, ele depende de um equilíbrio entre essa comunidade, que foi o primeiro assunto que eu falei, para que ele esteja bem. Muitas das coisas que a gente vê acontecendo hoje acontecem porque são detalhes ímpares que mostram que o nosso planeta está doente. E me dói muito ter começado a palestra falando sobre a comemoração do Dia do Meio Ambiente, sabendo que a gente tem tantos problemas ecológicos ainda. E eu coloquei aqui, junto com a professora Rosa, uma frase que me impactou bastante, da Marilúcia Santos, que ela diz o seguinte: os adultos eu desculpo pela quantidade de erros que cometeram até agora. E as crianças e os jovens, eu os escolho e entrego a missão de construir um mundo que me faça acreditar que meus descendentes viverão felizes por muito tempo. Só que não adianta a gente depositar a esperança nas crianças e nos jovens se nós não ensinarmos o adulto a educá-los da forma correta. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, agradeço imensamente a professora Rosa da gente partilhar esse momento juntos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da importância que nós temos para manter o meio equilibrado. Deixo aqui o meu contato, heitor.boralho@anhanguera.com, caso alguém queira entrar em contato comigo posteriormente. E passo a palavra para a Pro Rosa. Muito obrigado pela sua participação, Pro Rosa, e agradeço a cada uma das pessoas que estavam aqui. Então, fico muito feliz, né, de poder falar sobre uma área que realmente eu sou apaixonada. Eu me sinto muito à vontade, se eu não colocar uma trava, então eu falo demais, né? E realmente é muito importante tudo isso. Né, pelo tamanho da legislação, para quem acompanha, a gente percebe, né, cada vez mais vai ficando tudo muito mais estreito para conseguir frear aquilo que a gente já andou. Né, porque a gente, de fato, a gente não consegue recuperar as coisas como as coisas são, e quando consegue fazê-lo, demora muito. Então, naquela questão de redução, então a gente reusa, recicla, tudo mais, tal, mas o X da questão é não fazer. Né, para a gente não precisar de nada disso. E quanto mais consciente a gente estiver, melhor é. Não precisa muito, né, Heitor? Basta a gente olhar para o céu desses últimos 60 dias que a gente vai ver a diferença. A gente vai ver a diferença do ar, que nem você falou da parte respiratória, a gente vai ver a beleza do céu, a gente consegue enxergar longe. Gente, quando é que a gente tem isso? Né? Então, a gente percebe, sim, que qualquer atitude tem um retorno, seja ela benéfica ou não. Então, se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, por que não ir por esse caminho? Né? Aquilo que não acontece comigo é só com outro que vai arcar com os danos? Não, o planeta está fechadinho, e isso aqui está tudo num ciclo.
Hoje bateu aqui, amanhã bate aqui, depois bate aqui de novo, né? Então, a gente precisa, de fato, evitar e cada vez mais substituir o que é problemático por alguma coisa menos problemática, que ela seja mais tranquila, usando a tecnologia, o desenvolvimento, a ciência, para que a gente consiga cada vez mais se livrar, né, desse fantasma. Porque na natureza é muito simples. A gente bate, a gente apanha, né? E não tem como. Vai e volta. Vai demorar um pouquinho, mas volta. E a gente viu 60 dias com a diminuição do transporte em São Paulo. Olha que maravilha que ficou, né? Nós não tivemos nenhuma estação de medição de qualidade do ar que teve condição moderada ou ruim nesses 60 dias. Não é? Então, são exemplos que a gente utilizou que realmente qualquer um pode notar, não precisa nem saber ler, né? Não precisa. É só ter consciência e bom senso, certo? Então, pessoal, agradeço a oportunidade, agradeço o professor Heitor da gente trabalhar junto, a primeira vez não rolou, né? Mas dessa vez a gente conseguiu, fico muito satisfeita, o professor tem um gabarito, assim, que realmente... né? Encanta a gente, é outro apaixonado pela área, então isso faz toda a diferença, né? Quando a gente trabalha, né, com pessoas também que têm a mesma linha, a mesma vontade, então a gente fica satisfeito em poder passar um pouquinho mais desse conhecimento para vocês, e claro, com todo esse afastamento é uma delícia ver todo mundo, tá bom? Muito obrigada, os contatos estão aí. Fico à disposição se alguém tiver alguma necessidade, quiser conversar ou precisar de algum tipo de ajuda. Né, Heitor? A gente está sempre à disposição, está sempre recíproco a qualquer coisa. Tá ok? Certo, Adriana, que abriu a câmera? Certo, meu amor. Ai, gente, obrigada, viu, por todo esse conhecimento passado. Hoje é um dia tão especial para a gente, né? Acredito que para todos nós, e parte desse conhecimento vai ser muito bacana ser transmitido para todo mundo, e a linguagem foi muito propícia, eu acho que tá muito bem explicado, muito bem claro para as pessoas até que não são da área, para a gente proteger o nosso meio ambiente, porque faz parte de tudo que a gente vive, né? Onde tem vida, tem meio ambiente, não adianta. Exato, então, nós estamos intrinsecamente ligados, acho que a palavra é essa. Exatamente, é verdade. E aí eu acho, pegando um pouquinho da sua fala, Adri, eu acho que a situação ela vai melhorar quando a gente perceber que a vida de uma planta e de um animal valem tanto quanto a vida de um ser humano. E a gente começar a se importar com isso tanto quanto a gente se importa com a vida dos seres humanos. E quando o ser humano começar a se importar mais com a vida dos outros do que dele mesmo, aí a situação vai melhorar muito. É verdade. É o que a gente espera, que essa fase tão difícil, né, que a gente está passando, traga aí um pouco mais de consciência, de amor e respeito, não só com o meio em que a gente vive, mas também com uns aos outros. Né? Essa falta de amor ao próximo, a gente nota que está muito, muito constante na vida de todo mundo. A gente percebe que as pessoas, que se dane, que largue para lá. E não é bem assim. Eu acho que somos um só, né? Somos todos irmãos. Então, não tem o porquê da gente querer ser melhor do que o outro, ou ficar, sabe, querendo passar por cima do outro. Não, somos todos iguais. Né? E conhecimento não faz ninguém melhor do que ninguém, só faz você diferente, né? Para ter uma consciência mais clara. Né? Gente, obrigada, viu? Foi maravilhoso participar com você. Eu estou andando pela casa aqui, estou mudando de local de trabalho, porque como tem outro professor, a gente precisa, né, dividir o espaço. Então, eu estou aqui dividindo o espaço, voltando aqui para o escritório. Então, assim, de novo, agradeço a oportunidade, eu estou super feliz, vocês não têm noção de quanto, né? Agradeço ao pessoal, a gente falou na Adri, mas esse pessoalzinho que tem acompanhado as aulas, né, na parte de legislação, tem as pessoas que a gente não tem contato, que eu, de fato, não conheço. Muito obrigada por terem se disponibilizado a assistir a palestra com a gente.
E fica aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tiver alguma curiosidade, né? Que abram as suas câmeras, que abram os seus microfones e façam uso da palavra, né? Professora, aí a gente fala assim. Rosa. Quem? Fala, meu amor. Muito obrigado pela palestra maravilhosa, como sempre. Dois mestres encantadores em todos os aspectos. Eu tô saindo porque eu tenho aula. Eu também tenho, daqui a pouco. A Cleide já deve estar lá no outro link. Beijo para vocês. Beijo, também. Obrigada. Tá ok. Tchau, professores. Tchau, meu anjo. Tchau, Margarete. Professor, te mandei uma foto. Eu quero agradecer.